Leitura de livros com Simone. Como calar o acusador. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Mais um pouquinho do livro. Vamos lá. Jesus, o nosso intercessor. Ao estudar sobre Jesus e sua intercessão sacerdotal por nós, como é apresentado em Hebreus capítulo 7, fiquei impressionado, o autor dizendo, tá? Por não encontrar nenhum versículo que disseste que Jesus estava orando pelo mundo. Um versículo diz que ele, pelos transgressores, intercede. Isaías 53 diz isso, mas está se referindo a Cristo na cruz, quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. As Escrituras mostram Jesus orando por eles, referindo-se aos crentes, como retratado nesse versículo. Vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, versículo 25. Alguns trechos, né, de alguns capítulos e versículos que Jesus se referia a orar por eles. E também intercede por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. João, capítulo 17, versículo 9. Eu me perguntei por que Jesus não orava pelo mundo. Afinal de contas, a igreja está em melhor condição que o mundo. Mas o Senhor inculcou em meu coração, dizendo o autor, né? Eu vou orar apenas por você. Quando estiver onde deve estar, vai cuidar do mundo. Eu oro pela igreja, quando ela estiver onde deve estar. Alcançar o mundo será uma coisa simples. Alcançar o mundo para Cristo é simples, mas é o aperfeiçoamento da igreja que é tão difícil. Jesus disse que nenhum homem saberia a hora do seu retorno, nem os anjos, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. A razão para isso é que a igreja terá uma grande participação na volta do rei. Que maravilha, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Vamos lá, continuando. Nós ainda não fizemos nosso trabalho. É por isso que Jesus está orando por nós. Desperta-os, ó Pai, né? Desperta-os, Pai. Todo o capítulo 7 de Hebreus é um estudo sobre Jesus, que sendo da ordem de Melquisedeque, é nosso sumo sacerdote e continua a orar por nós. Ele tem um sacerdote imutável no céu, à direita do Pai. Jesus tem estado mais ocupado desde que ressuscitou dos mortos do que quando ministrava aqui na terra. Enquanto estava neste mundo, dormiu muitas noites, às vezes orava toda a noite, mas no céu, até onde nós sabemos, ele está orando continuamente durante quase 2000 anos. E nós pensamos que estamos fazendo muito quando oramos durante 1 ou 2 horas. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Ele é o único caminho, né? Vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Ele intercede por nós e por isso somos salvos completamente. A palavra intercede significa mais do que simplesmente orar por alguém, quer dizer, colocar-se no lugar de outro. Às vezes oramos pelas pessoas, por procuração. Entendemos que isso significa colocar-se no lugar de alguém, tomar seu lugar. Interceder significa, interceder. Jesus
que tem uma posição perfeita e que ocupa a posição mais alta que Deus jamais deu a alguém, está assumindo o seu lugar diante do Pai, por nossos fracassos, nossas fraquezas e nossos pecados. Não há nada que possamos fazer ou deixar de fazer para afetar essa defesa em nosso favor. De fato, temos dois advogados, dois intercessores. Primeiro, Jesus é meu advogado. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, nos diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus diz em João 14:16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Por Consolador, poderíamos ler intercessor, confortador, fortalecedor, advogado, conselheiro, substituto. O Espírito Santo é tudo isso e muito mais. Outro, a palavra grega allos, significa outro, exatamente como Jesus. Jesus é o meu advogado, o meu consolador, exatamente como Jesus. O Senhor diz: eu vou orar e pedir ao Pai para enviar outro consolador, exatamente como eu, o Espírito Santo, para exercer o papel de intercessor. A pessoa deve estar cheia do Espírito Santo. Às vezes eu peço às pessoas que se lembrem de mim em oração. Depois lhes pergunto se oraram por mim. E elas respondem: bem, sim, ou mencionamos o seu nome. Paulo implorou aos cristãos de Roma que lutassem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo 30. Ele está falando de guerra e raramente os crentes fazem guerra no Espírito Santo uns pelos outros. Deixamos Jesus fazer o trabalho. Alguns pregadores ungidos podem ajudá-lo orando ao seu favor, mas há alguém maior que tem seu nome na lista de oração e invoca o Pai em seu favor noite e dia. E sempre que Satanás o acusa, ele lhes diz para ficar calado e pleiteia o seu caso. Ele ora pelas necessidades da sua vida. Em segundo lugar, o Espírito Santo é seu advogado. Ele ministra naquelas áreas de sua vida em que há um impedimento à obra de Deus. Esse é o ministério do Espírito Santo. Mas ele não pode interceder por mim a menos que me renda a ele e deixe que faça isso. Vejamos Romanos capítulo 8, versículo 26. Dá uma olhadinha lá, né? Veja lá em Romanos. A única exceção seria se ele escolhesse usar outro crente para interceder por mim, através da revelação do Espírito Santo, né? Do Espírito. Cristo intercede por sua igreja, com ou sem nossa cooperação. O Espírito Santo pode interceder por nós somente quando cooperamos, né? Como quando deixamos o Espírito Santo de Deus agir em nossa vida, né? Bom, então até a próxima, viu? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, né?